Vamos falar então do grande jogo da rodada. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram ontem no estádio do Maracanã. Expectativa, né? De um jogo muito importante pro campeonato, que a gente sabia que era. Das duas melhores equipes do futebol brasileiro há algum tempo, né? E acho que o jogo entregou, viu? Acho que o jogo entregou. Claro que a gente vai falar das polêmicas e tal. Um jogo muito tenso, né? A semana foi muito complicada. Aliás, bom, vocês sabem o que eu penso aqui. Eu acho que todo mundo contribui pra que... É que nem, cara, um ambiente fora do campo, né? No clube. O que acontece na política do clube, o que acontece com, sei lá, salário atrasado, com transfer ban, com... Acaba contribuindo lá no final das contas, no campo. Não é uma interferência direta, mas vai influenciando. E eu acho que a gente tem parcela muito séria no momento que o futebol brasileiro vive em termos de arbitragem. Porque se cria um clima, velho, que o juiz já entra errado. O juiz já entra pressionado, cobrado, que fulano não queria a escalação dele, que o outro não, que ele já tinha falhado tal dia, que não sei o que, esse cara sempre prejudica a gente, esse cara... Enfim, é o que a gente tem visto no futebol brasileiro. Então o ambiente da semana, ele é prejudicial, cara. Ele vai contribuindo. Cada uma dessas declarações. E aí as declarações depois do jogo contribuem para a rodada seguinte, e para outra, e para outra. E a gente viu um ambiente muito tenso, né? De muita pressão pro Wilton. Até os árbitros nessa semana que passou, diz que estiveram lá na Granja Comari, fizeram lá um trabalho técnico, físico, psicológico, tinha um psicólogo lá no trabalho também. A CBF resolveu colocar alguns assistentes VAR da FIFA nessa rodada e nessa partida em especial. Mas a gente sabe que o ambiente tá muito complicado. Tá muito complicado. E assim, foi um jogo parelho, cara, eu achei. O Palmeiras fez uma boa partida. Tava tomando de 3-1 até perto do fim do jogo. Mas o Palmeiras não fez uma partida ruim, não. Agora, a gente teve do lado do Flamengo uma noite espetacular, uma tarde, né? Uma tarde espetacular do Pedro. Jogou muita bola, cara. Jogou muita bola. Inclusive, no final do jogo, o Felipe Luiz pediu a convocação dele, né? Eu não sei se vai dar pro Pedro. Até pela intensidade que eu acho que o Ancelotti vai querer do ataque da seleção brasileira. Mas vocês sabem que eu gosto muito da história do cara que tá cheirando a gol. Do cara que tá fedendo a gol, chegou lá na reta final pra Copa do Mundo, tem que ter dois caras desse aí. E o Pedro, vamos ver se ele vai ter uma oportunidade. Jogou muita bola, o Arrascaeta também. E agora a atuação do Pedro foi uma atuação pro técnico da seleção olhar e falar, e agora? Mesmo não sendo o meu estilo ali de atacante que eu quero, será que eu tenho como ter o Pedro aqui pra uma eventualidade, pra um jogo um pouco diferente? Porque ele jogou demais, Pirão. Nossa senhora, André. O primeiro gol, ele é, assim, absurdo. O controle, eu vou até voltar aqui pra gente rever, que é o lance polêmico, né? Mas enfim. Olha essa bola aqui, a dificuldade pra controlar já driblando. Cara, a bola morre no pé dele e ele coloca o Arrascaeta na cara do gol, né? E a gente pensa muito no camisa 9 definidor, e ele é mesmo esse cara. Mas como ele consegue preparar pros companheiros... No contra o Botafogo ele já teve uma assistência linda que ele recebe ali na meia-lua. É uma boa fase do Pedro, cara. E eu acho que ele tá mostrando em campo que ele tem que ser titular nos grandes jogos. E aí o Felipe Luiz agora talvez tenha essa confiança de que é pra insistir nele. E sobre o jogo, André, rapidinho, achei um jogaço. Achei um jogaço. Eu Assim, achei que o jogo entregou também. altos e baixos. É uma pena a arbitragem ser a pauta do jogo no dia seguinte.
porque foi um jogaço. Palmeiras, pra mim, melhor no primeiro tempo. Quando o Flamengo consegue abrir o 3-1, consegue controlar. Mas é aquele jogo que poderia ter ido pra qualquer um dos dois lados. Dois grandes times. Cara, que jogaço que tivemos no Maracanã. Né? É. Uma pena que cercado de polêmicas, né? E de. Enfim. Vamos lá. Tem a enquete aqui, inclusive, tá? Tá aberta a enquete. Eu já votei, não vou falar em quem eu votei. Não vou falar pra não. Voto é pra não secreto, criar... né, André? Voto é secreto. Não vou criar polêmica aqui. Mas quem vai levar o Brasileirão Betano, a enquete tá aí. Por enquanto tá dando Flamengo na frente do Palmeiras. Vamos lá. Polêmicas de arbitragem. Polêmicas de arbitragem. Tudo no extremo. E daqui a pouco a gente vai colocar o Felipe Luiz falando de arbitragem. Vamos colocar o Abel também. O Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou. O Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, respondeu. Enfim. Se eu esquecer algum lance, você me fala, Pirão. Porque Beleza. assim, são muitos, né? Bora. Mas vamos lá. Vou pegar os principais aqui, porque tem um monte de lance que nem fala. Ah, mas não teve uma falta, não sei aonde, teve uma falta. Mas aí, né, isso sempre vai ter ali, o lance que... E que não impacta tão diretamente no jogo. Eu acho que o grande lance, a grande falha da arbitragem pra mim, é o pênalti não marcado no Gustavo Gomes. E eu vi muita gente falando, mas é o critério, ele tava deixando o jogo correr e tal. Perfeito. Foi, aliás, um negócio que eu falei no começo do jogo. Eu tava vendo o jogo num lugar, tava num aniversário, e tinha muita gente ali vendo o jogo, e a gente tava comentando. Falei, o juiz ele não tá marcando qualquer coisa, ele tá deixando o jogo correr. Pois bem, a gente só não pode confundir deixar o jogo correr com deixar infrações acontecerem e não serem marcadas. Uma coisa é você ter o critério um pouquinho mais justo, né? Mais rígido. Marcar qualquer encostão. Outra coisa é você deixar o jogo correr mais, só que isso não significa você deixar faltas acontecerem. Pra mim, isso aí é um pênalti claro. Empurrão nas costas do Gustavo Gomes, quando ele está no ar, inclusive. Se é um lance que ele tá ali com uma mão de referência, uma disputa de bola no meio-campo, sei lá, até pode passar batido. Ali, o cara subindo e essa mão nas costas, pra mim, gente, e assim, eu sei que esse é o momento do xingamento. Não foi nada! Daqui a pouco vai ser o outro lado que vai me xingar. Porque eu não concordo com todas as reclamações que estão aí em pauta. Pra mim, é um erro grave, especialmente do VAR. Porque no campo, eu nem sei se ele viu direito o lance. E ali ele pode ter uma interpretação que realmente era uma mão de referência, era um... Mas pra mim, quando o VAR vê esse lance, ele tem que chamar. Pra mim, ele tem que chamar. E depois foi liberado o áudio. O áudio está sendo liberado agora, tá? Mesmo quando não tem a consulta lá, depois do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, a FIFA liberou para que o áudio fosse divulgado. No áudio, o VAR fala o seguinte: uma mão de referência, é um braço de referência, não tem flexão. Ele quer dizer que não tem o movimento claro. Pô, gente, isso pra mim não é referência. Ele, inclusive, o Jorginho, ele se inclina, cara. Ele ainda faz o... E não é um negócio que ele tá aqui, sabe, só colocando a mão ali como... Ele ainda vai.
Então, assim, pra mim é um erro grave da arbitragem. E sim, nesse lance, o Palmeiras foi prejudicado. O que você achou, ô Piero? Achei pênalti claríssimo, cara. Pênalti claríssimo, não tem nem o que discutir. Ainda mais quando você coloca aí. Tudo bem que nem sempre uma mão esticada significa uma intensidade pra deslocar, mas nesse caso tem intensidade. E o cabeceio, ele é influenciado pelo empurrão. Te viu há umas semanas atrás o VAR interferir num pênalti pro Internacional contra o Corinthians. Você lembra desse lance, André? No último minuto do jogo? Que é Lembro. um empurrão nas costas. E, Do cara, Kaká, né? o Kaká, uma intensidade muito menor que essa, e ali o VAR se intrometeu e, pô, pênalti. E aqui não, ou seja, é um critério que fica muito da cabeça do árbitro, né? O que é interferir, o que é influenciar na jogada. Pra mim, o Jorginho não faz qualquer menção de disputar a bola. Pênalti claríssimo, erro grave do VAR. E tem uma outra disputa que tá rolando ali na área do Léo Ortiz com o Bruno Fux. Que também é pênalti, tá? É que ali os dois estão meio que se. Só que no final da trocação, pô, ele puxa a camisa do jogador do Palmeiras. Então, pra mim, é um erro muito claro da arbitragem aí nesse lance. Na sequência, tem o pênalti para o Flamengo. Que todos nós concordamos aqui, foi pênalti. Aliás, um pênalti bem infantil do Fux, que ontem teve uma tarde terrível. Terrível. Ontem o Fux foi, assim, o pior jogador da partida disparado. Disparado. E ele foi mal ontem. E eu fiquei com a sensação, Piero, e eu já vou falar da falta lá no início, que o Palmeiras reclama. Nesse lance aqui, eu acho que ele fica puto com o Pedro do encontrão, ali do. Que a gente também já vai falar. E ele vai lá pra dar no cara. E assim, é um negócio juvenil. Ele vai. Pô, você me empurrou aqui. Mas ele fez um pênalti. Não. E não foi nada, não foi nada. O lance da falta que o Fux reclama, que o Abel também reclama, cara, é um absurdo, porque ele tá na direção do Pedro, o Pedro tá correndo, ele entra na trajetória, pô, tem uma trombada e, pô, ele quer valorizar ali. E é o que você falou, a frustração dele com o Pedro faz ele querer meio que dar uma resposta e ele tá dentro da área. É assim, eu acho até absurdo a forma como o Palmeiras reclamou desse lance, nada na origem do lance e pênalti claro, cara. Claro. Então, vamos lá. Sobre o encontrão, pô, pra mim, claramente, o Bruno Fux tá cavando, se colocando ali na frente do Olha lá. Pedro. Eu achei claro, segue o jogo. Segue o jogo. Dependendo do árbitro, dependendo do critério que o árbitro estivesse utilizando, pra não se complicar, eu acho até que muitos árbitros marcariam. Eu acho que muitos marcariam. Mas pra mim, cara, lance normal. Lance normal. Ele que vai querer dar uma de malandro e acaba se ferrando. Se ferrando. O que eu acho que tem uma certa discussão é a falta lá atrás. Que eu acho que foi falta. Agora, foi lá. Foi no Vitor Roque, não foi? É, Do Emerson Royal no Vitor Roque? isso. Assim, não é aquele. Não é escândalo. Não é escandaloso. Que nem as pessoas colocam hoje todos os lances. Não é. Eu provavelmente teria marcado falta. Provavelmente. Mas não acho escandaloso, não acho. Você achou lance normal, Piero? Cara, achei que poderia marcar como poderia não marcar. Sinceramente, não me incomoda a não marcação dessa falta. Até porque tem muitos flamenguistas usando como exemplo uma falta do Gustavo Gomes no meio-campo, né? Um empurrão pelas costas, que até eles falam que é na origem do Foi lance. o Danilo, a galera Foi tá no falando Danilo, aqui. mas foi no Danilo, boa. Foi do Danilo. Mas Isso. no fim, cara, ele deixou passar algumas faltas durante o jogo mesmo, cara. Dos dois lados. Ele deixou passar, ele tentou deixar o jogo correr mais. E tem, de fato, sei lá, o critério, ele deixou passar esse empurrão, logo o empurrão dentro da área não é pênalti. Mas não é assim que funciona o futebol, né? O VAR não tem como interferir numa faltinha no meio campo, só se for imediatamente no...
num momento de ataque do gol, né? Assim, no momento do gol. Tirando isso, você não consegue interferir numa marcação de campo, de uma faltinha no meio campo. No caso de gol é diferente, no caso de um pênalti é diferente. Pra mim, esse jogo tem um erro, André, erro grave. É a não marcação do pênalti do Palmeiras. De resto, pra mim, Eu também tô nessa. Eu também tô nessa. Também tô nessa. Eu acho que o erro grave, o erro que merece ser, né, condenado, é esse aí. É o do pênalti em cima do Gustavo Gomes. Vi também algumas reclamações sobre o fato do árbitro não ter deixado o Danilo entrar em campo quando ele vai ser substituído. Ele fica lá, acho que 1 minuto e 38, se não me engano. Mas, cara, não é um jogador que tá voltando porque se lesionou. É uma substituição. A substituição, a bola tem que estar parada. A bola tem que estar parada. E eu acho que faltou malícia dos jogadores do Flamengo. Porque o cara tá lá, pronto pra entrar. Você tá com 1 a menos em campo. O adversário tá em cima. E você teve a posse de bola algumas vezes nesse 1 minuto e 38. Você poderia ter jogado a bola pra fora. Pra fazer a substituição. Tem até um momento que o passe final, né? Que é um erro de passe do... Não vou lembrar de quem, mas é aqui do sistema defensivo do Flamengo. O cara tá com a bola. O cara tá com a bola. Então... teve um momento que a bola saiu pra lá. Não, a bola sai, mas ele não tá pronto pra entrar. Eu acho que o Flamengo... ele não tá pronto pra entrar. O Flamengo não faz o gesto de alteração. Pelo menos eu não vi fazer. Pode ser que apareça uma câmera aí, alguma coisa. Mas quando a bola sai, nesse tempo todo aí, ele não tá pronto. O Flamengo não teve aquele senso de urgência pra poder substituir. No momento que a bola para, ele não tá pronto pra entrar. Pelo menos eu vi dessa forma. Eu vi dessa forma. André, uma coisa é você não jogar a bola fora. Beleza, não jogou. Mas, cara, o Palmeiras tá rodando a bola, você tá com 1 a menos, faz uma falta, cara. Faz uma falta. Teve algumas chances, já que já não jogou a bola fora, pô, eu tô defendendo com 10 contra 11 aqui, faz uma faltinha, você vê se é um jogador pronto pra entrar. Faltou malícia pro Flamengo esse lance, cara. É o tipo de lance que revolta o torcedor e tem razão de ficar revoltado, cara. É o tipo de gol que não pode tomar, né? Esse jogo era um momento bom do Palmeiras, momento pro empate. É que o Pedro decidiu depois e resolveu o problema, mas foi um erro grave do Flamengo. Tem uma galera aqui falando que ele tava pronto pra entrar. Eu não vi dessa forma, não. Inclusive, mostra a imagem ali no banco e ele tá ali, tá ainda o processo de alteração ali, que você tem que entregar o papel ali e tal, ele requer um tempinho ali. E eu acho que ele não tava pronto ainda. Agora, né? O Flamengo teve a bola, velho. O Flamengo teve a bola nos pés. Pô, chuta a bola pra fora. Você tá com um zagueiro a menos. Você tá com alguém, né? Enfim. Mas tudo é polêmico e... Mas, de novo, eu acho que o lance a ser reclamado é o lance da não marcação de pênalti no Gustavo Gomes. Vamos ouvir os treinadores falando sobre a arbitragem, ô Pierão? Pode colocar aí na ordem, o Felipe Luiz e o Abel, deixa os dois falarem aí de arbitragem. Do árbitro especificamente, não vou falar nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso, vocês nunca viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo.
e que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. Bruno é lançado ao chão. Naquilo, se fosse no basquete, era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo, mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem, porque o meu jogador está no chão, tira vantagem. Há um lance que é precedido de uma falta, na minha opinião, sobre o Vitor Roque, mas volto a dizer, o árbitro é que manda, o árbitro é que decide. Não, o momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então... Eu não gosto desse tipo de declaração, porque vai completamente contra o que a gente está querendo, né? Ou pelo menos o que a gente diz que está querendo. Que é o árbitro acertar, não é ajudar ninguém. Então, pode reclamar. Teve um... Ah, mas no outro jogo, não sei o quê. Se for pensar dessa forma, não vai nunca. Não vai melhorar. Então, assim, eu entendo a declaração, mas eu acho que é declaração mais de boteco, o Palmeiras foi ajudado, o Palmeiras foi prejudicado, o Flamengo já foi ajudado, o Flamengo já foi prejudicado, e a gente precisa melhorar a arbitragem. Não dá pra gente, sabe... Só no dia que é prejudicado ou só no dia que é ajudado, e aí não, você não pode falar nada, porque no outro dia você foi ajudado. Não, você não pode falar nada. E eu acho que deveria falar sempre. Quando foi ajudado, quando foi prejudicado, né? Que bom que o Abel conseguiu ver o lance dessa vez. Eu ia né? falar Porque, isso. porque no jogo contra o São Paulo ele não tinha visto. Não deu tempo, né? Não tinha dado tempo de ver o jogo. Então, assim, realmente tá uma provocação aí essa rivalidade recente, mais recente de Flamengo e Palmeiras, de algum tempo pra cá, e aí envolveu o presidente de clube, envolveu, né, muita coisa. Então tá realmente um clima nos bastidores de muita tensão. E aí ficam essas trocas de provocações. Mas eu acho que, friamente analisando, a gente vai precisar, cara, sentar. A gente vai precisar sentar e vamos precisar fazer um pacto de todo mundo, cara. E eu acho, o Piero, que a gente só vai conseguir resolver isso no momento em que realmente cobrarem arbitragens corretas e justas, ao invés de ficar cobrando... Ah, tá vendo? Nesse lance me prejudicaram. Ó, tá vendo? Nesse lance me prejudicaram. Porque você só fala quando é prejudicado. Quando você é ajudado, você não fala nada, porque quem fala é o outro. E aí fica essa troca. Que é isso? Hoje o Palmeiras teve prejuízo, mas ontem tinha sido ajudado, e o Flamengo também, e o São Paulo também, e o Corinthians também, e o Grêmio, e o Bahia. E assim, num campeonato... Você vai acabar vendo, pô, teve muito erro aqui contra esse time. Acontece. O Sport, esse campeonato já foi prejudicado pra caramba, por exemplo. Acontece. E enquanto não fizerem um pacto para... Gente, vamos parar de focar. Ah, eu fui prejudicado hoje, eu grito. Amanhã você é prejudicado, você grita. Vamos cobrar todo mundo uma arbitragem correta e justa? Vamos dar um tempinho pros árbitros? Vamos parar de encher o saco dos árbitros, que nem tá enchendo? Vamos parar de pressionar do jeito que pressiona? Mas eu não vejo interesse em fazer isso. Não vejo. E sabe uma coisa que me incomoda? Não sei se te incomoda também, André. Uma coisa das torcidas e de influenciadores e de jornalistas também. Quando vai fazer uma crítica a um clube que, em teoria, está sendo prejudicado,
Falta bastidor pra esse time. Esse time tem que ser mais forte nos bastidores. Cara, a gente criou no Brasil a indústria do choro. É assim, é você estimular o choro. E a crítica, ela, quando seu time é prejudicado, é por que você não tá chorando e fazendo barulho? Obviamente, o choro e o barulho é beneficiado no Brasil, né? Você cria uma pressão, cria um ambiente, e é natural você ser favorecido na sequência depois do choro. E, cara, aqui no Brasil é insuportável isso. Todo torcedor, todo influenciador acha que falta bastidor pro seu time. E a cobrança é pra que o choro e o tom aumente. E, cara, o bagulho tá insuportável, velho. Insuportável. Todo jogo é nota oficial, é gente falando que tá sendo roubado, é escândalo. E se tudo é escândalo, é o que a gente já falou aqui toda semana. Sempre o time que é prejudicado fica puto com a gente aqui na live do André, porque a gente vem nesse tom, fala, pô, beleza, todo mundo é prejudicado, só que na hora que é ajudado não fala nada. Cara, essa indústria do choro, ela me irrita profundamente. Não sei se te irrita também. Pô, demais, demais. E você tem razão, tem uma parcela da imprensa, cara, que atrapalha também. Atrapalha demais, cara, demais. Então, o ambiente tá muito complicado, cara, tá muito complicado. E assim, só pra encerrar, que a gente vai falar com a Tati lá do Real Madrid e da semana da Champions, eu tava vendo os comentários no corte que a gente publicou nas mídias aí, da minha opinião sobre a saída de campo do Juventude, lá no jogo contra o Fluminense, que eu achei absurda, continuo achando absurdo, porque não ajuda em nada. E outra, se toda vez que um clube se sentir prejudicado, não é nem o clube ser prejudicado, porque lá não teve erro de arbitragem, mas toda vez que um clube se sentir prejudicado, se ele sair de campo, acabou o futebol. Porque assim, ó, vai virar uma bola de neve. Esse jogo tem que ir para julgamento. A atitude dos jogadores e do clube tem que ir a julgamento. Vai ter punição. Aí vão reclamar da punição. A galera tá meio que criando uma narrativa de eu vou infringir a regra e depois eu não quero ser punido, ao invés de resolver o problema. E, cara, a quantidade de comentários apoiando, é isso mesmo. Se for prejudicado, tem que sair. Beleza, tá resolvido, né, gente? Tá resolvido. Eu me senti prejudicado, eu saio de campo. Acabou. Beleza. Isso vai resolver. A quantidade de gente... Ah, mas agora a CBF vai... Gente, nós estamos falando de arbitragem faz tempo. Faz tempo que nós estamos falando de arbitragem. O assunto já está em pauta. O assunto já está em evidência. Ah, mas pode, tem que sair de campo mesmo. Beleza, vai dar certo sim, vai dar certo.